O Pau, e a agua da vida. E o Senhor disse a Moisés: até quando você se recusará a guardar meus mandamentos e minhas leis? Eis que o Senhor les deu o sábado, portanto no sexto dia, ele les dá pau para 2 dias, que cada permaneça no seu lugar, e ninguém sairá do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. Por fim, eles cruzaram a fronteira do Egito. Eles já estavam definitivamente no caminho para Canaã, a terra que emana leite e mel. Por 3 dias tudo parecia perfeito, mas as provisões que carregavam estavam acabando. Como alimentar 2 milhões de pessoas no deserto? Diante dos primeiros problemas, o povo começou a reclamar. Eles preferiam ter morrido no Egito. Evidentemente, sua fé precisava crescer e se firmar. Então, Elohim les deu água e pau. Ele os protegeu de seus inimigos e os ajudou a se organizar. A água limpa, o pau do queio, a rocha de Horebe, as mãos levantadas, bom conselho. O pau ay água de vida, Yeshua. As variadas experiências dos hebreus eram uma escola destinada a prepará-los para o lar prometido em Canaã. Elohim quer que seu povo nestes dias reveja com coração humilde e espírito dócil as provações delas quais o antigo Israel teve de passar, a fim de que possam ajudá-los em sua preparação para a Canaã celestial. A água limpa, e eles vieram para Mara, e não poderão beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que eles a chamaram de Mara. Se Elohim está conosco, como algo ruim pode acontecer. Esa parece ser a filosofia do povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Quando encontrarão água intragável, reclamarão que havemos de beber. Elohim poderia ter purificado a água antes que eles chegassem, mas ele esperou o momento certo. Além disso, ele pediu a ajuda de Moisés na realização do milagre, pedindo que derrubasse uma árvore para limpar as águas. Elohim quer que estejamos cientes de sua presença. Esperamos por suas ordens e cooperemos com ele. Se Israel cumprisse as exigências de Elohim, obedecendo as leis de Elohim, eles poderiam ter certeza de que seriam protegidos do mal. O pau do queio, e os filhos de Israel, vendo isso, perguntaram uns aos outros o que é isso, porque eles não sabiam o que era. Então Moisés les disse: é o pau que o Senhor les deu para comer. A gana de comer carne fez com que Israel murmurasse contra Moisés e Arão, mas na realidade sua murmuração era contra o próprio Elohim. Qual era o problema deles? Esqueceram o passado. Se concentrarão nas dificuldades do presente. Perderão de vista o futuro prometido. Depois de dar-lhes codornizes para comer, Elohim les deu pau suficiente para se alimentarem todos os dias por 40 anos. Este pau do queio era verdadeiramente milagroso. Ao sair o sol se derretia, caía a mesma quantidade por 5. No sexto dia caía o dobro. No sábado nada caía. De dia a outro abichava. De sexta a sábado não estragava. A rocha de Horebe. Eis que estarei diante de ti ali na rocha de Horebe, e ferirás a rocha, e de las sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel. O Senhor está entre nós now. Elohim não les enviava o pau do queio todos os dias. Eles não proviam pelo na nuvem. A incredulidade de Israel é surpreendente,
Mas cuidado, Paulo nos adverto a não cair no mesmo exemplo de incredulidade. Apesar de sua incredulidade, o próprio Yeshua vendeu a rocha a continuou a fornecer-les água durante toda a peregrinação. Ele é a rocha espiritual que os seguiu. Para eles, como para nós, Messiah é a fonte da vida e o doador da vida eterna. As mãos levantadas. Então Amaleque veio a luto contra Israel em Refidim. Enquanto avancavam pelo deserto, os Amalequitas atacaram Israel e Moisés pediu a Josué que os defendesse enquanto ele araw o ursabiam a montanha com a vara de Elohim. Porque os Amalequitas atacaram. Ele os ouviram o que Elohim havia feito no Egito, mas ao contrário de outros cananeus, eles não tinham medo. Eles zombaram de Elohim e o desafariam atacando seu povo, apenas para provar que eles eram mais fortes do que ele. Enquanto Moisés levantava a vara de Elohim, Israel vencia, mas à medida que seus braços se cansavam, Israel era derrotado. Era hora de o peso de Acau ser compartilhado por outros líderes. Araw e hor apoiaram, Moisés e o ajudaram a tornar a obra de Elohim bem sucedida, derrotando assim o inimigo. Bom conselho. Além disso, escolha entre todo o povo homens de virtude, tementes a Elohim, homens de verdade que abominam a avareza e os colocou sobre o povo como líderes de 1000, com centenas, 50 e de 10. Vendo a sinal que Elohim havia anunciado a Moisés, Jethro com Sipora e seus filhos foi a Horebe. Jethro, embora não fosse israelita, adorava a Elohim. Por isso, após receber o relato de Moisés sobre o que havia acontecido no Egito, louvou a Elohim e ofereceu sacrifícios a ele. No dia seguinte, depois de observar como Moisés julgava sus hijos todo o povo, dio ele conselho sábio devido às responsabilidades. Moisés reconheceu humildemente as palavras de Elohim nesse conselho, por isso ele ouviu seu sogro e escolheu pessoas capazes de assumir responsabilidades. Suas características: respeitar a Elohim, ser digno de confiança, odiar o soborno, o pau de água de vida Yeshua. Es o pau vivo que dice de que si alguien comer de este pau, vivirá para siempre. E pau que eu darei é minha carne, que darei pela vida do mundo. Paulo nos diz que os relatos do Éxodo foram escritos para o nosso ensino, ou seja, que eles têm uma aplicação espiritual para nossas vidas. Essas histórias nos alertam contra a ganância, a idolatria, a fornicação, o tentar a Elohim ao murmúrio. Além disso, Yeshua aplicou especialmente a si mesmo as histórias da água, a da rocha e o pau do queio. Ele é quem fornece a água da vida, o símbolo do Espírito Santo, e o único que pode satisfazer nossa sede interior de paz, alegria e felicidade. Yeshua disse que ele é o verdadeiro pau que desquiu do queio. Esse pau é sua própria carne, e o seu corpo partido na cruz para dar salvação a todos os que o comerem. Isto é, aceita-lo como Salvador e ter relacionamento diário com ele. Somente Messiah pode saciar nossa sede e fome espiritual. O Redentor do mundo conhece as necessidades de cada alma. Quando estamos oprimidos e cansados, Ele sabe disso, e Ele quem nos dá refrigério espiritual. Pergunte a Ele, vigiai em oração, e Ele virá. Yeshua é o pão da vida para ser comido todos os dias. Ele é a água da vida para a alma sedenta e desfalecida, e todos podem participar de sua graça. As cisternas da terra estão muitas vezes vazias, seus lagos secam, mas em Messiah há uma fonte viva, da qual podemos beber continuamente, não importa o quanto
tomemos y demos a los otros, ainda haverá abundancia. Não há perigo de escutar o suprimento, pois Isaia é a fonte inescutável da verdade.